A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Impulsionados pelos recentes escândalos políticos em Ribeirão Preto, membros de diversos segmentos da sociedade civil se uniram em torno da criação do Instituto Ribeirão 2030, uma iniciativa ligada não apenas ao desejo de uma gestão pública mais transparente e coerente com as necessidades da população, mas também ao desenvolvimento sustentável e à educação. Para falar sobre os objetivos e as ações dessa iniciativa, o USP Analisa recebe hoje a diretora-geral do Instituto, Adriana Silva, que também é vice-presidente da Fundação Feira do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Adriana, seja bem-vinda ao USP Analisa. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar sobre esse assunto. Como surgiu a ideia da criação do Instituto Ribeirão 2030 e que segmentos da sociedade estão por trás dessa iniciativa? Antes de ser um instituto, essa iniciativa se organizou como se fosse um movimento. 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e de repente já tinha 70. Pessoas que queriam fazer alguma coisa por Ribeirão Preto, essa foi a motivação. E elas queriam fazer alguma coisa por Ribeirão Preto, sim, impactados pelo que aconteceu recente, no sentido de como assim, né? Como isso com a nossa cidade, há análises de algumas outras pessoas, até por uma questão de uma autoestima prejudicada, uma visão da cidade equivocada por quem está fora da cidade, no sentido de a gente fazer uma somatória de atos políticos não muito positivos. Não só no campo municipal, a gente teve também representantes da nossa cidade no campo federal, falando em nome, né, da nossa cidade, uma vez que aqui nasceram, e nos deixavam contentes com a repercussão disso tudo. E essa necessidade absurda de a gente se sentir atores ativos nesse campo da sociedade, né, de fazer alguma coisa. Então, foi uma iniciativa, 1 ou 2 ou 3 conversando, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, inicialmente colocando temas em debate. Era a primeira versão do projeto. Vamos colocar o tema em debate. Isso já é saudável. Ainda que a gente não execute nada, mas só de colocar ele em evidência vai chamar a atenção de um outro público maior. E quem sabe essa onda, né? Como aquela coisinha que você joga uma pedra e ela vai fazendo uma ondulação, a iniciativa era mais ou menos essa. A gente começa e vamos ver como é que repercute. Aí então depois veio, esse movimento foi ficando maior. E aí, num determinado momento, foi necessário identificar esse grupo. Não daria para dizer simplesmente assim, é um grupo de empresários, porque com o tempo deixou de ser só de empresários. Começou sim como um grupo de empresários, mas aí foram se somando outras pessoas bem intencionadas com a cidade. E aí você tinha profissionais liberais, você tinha gente da universidade, então o grupo foi tomando uma outra forma, que para identificá-lo começou a ficar difícil. Imagina só escrever uma notícia de jornal dizendo assim, um grupo de Ribeirão Preto. Grupo quem? Né? E aí, então, institucionalizar esse início de movimento em um instituto foi uma necessidade de identificação. Ao fazer isso, foi necessário também criar missão, criar visão, e aí então o Instituto aconteceu, pautado nos objetivos do milênio de 2030. E o nome do Instituto traz uma data, né? Por que a escolha do ano de 2030 e que objetivos vocês pretendem ter concretizados até lá? Quando o grupo começa a desenhar a sua missão, a desenhar a sua perspectiva, o que ele quer para a cidade, né, a gente começa a entender que tem um movimento que é maior do que o que está acontecendo em Ribeirão, que é planetário, né? O mundo está falando sobre 2030 como um marco a cumprir algumas etapas, a cumprir alguns objetivos, no total 17, e a gente entendeu, ok, já que a gente tem que se organizar com missão, visão, estratégia, né, fazer um cronograma, vamos nos colocar uma data dentro de um cronograma e vamos nos colocar uma missão. Então a data ficou 2030, em consonância com a agenda da ONU de 2030, a gente entendeu que é um tempo para fazer uma unidade de medida, né, para você marcar, sair de um ponto zero, que é o ponto que a gente está hoje, percorrer um trajeto, um caminho, completar algumas ações, e aí você ter uma unidade de medida a ser de novo valorada em 2030. E aí você entender que tipo de ação foi exitosa ou não e fazer uma reavaliação. Ainda se pensou, mas em 2030 a gente some, a gente deixa de existir? Se a gente tiver cumprido os nossos objetivos, tudo bem. A gente pode fechar as portas e dizer, olha, legal, a gente veio aqui, a gente fez o que a gente queria fazer, a gente
gente fez que outra geração assuma essa missão. Se a gente não conseguir, a gente põe mais 30. Assim aconteceu com o Rio 2020, 2000, depois mais 20, 2020. Então, isso pode acontecer também com o projeto. Mas a gente está vinculado, sim, com a agenda da ONU de 2030. Num primeiro momento, quando o movimento, se falava 2030 sem esse vínculo. Mas aí, quando a gente vai pensar esse movimento no formato instituto, a gente coincide os dois temas e aí, então, a gente agrega absolutamente a agenda. Para o pessoal que está em casa entender o que é essa agenda da ONU para 2030. Ok. Quando a gente fez a virada do milênio, lá para o ano 2000, a ONU e outros institutos internacionais, eles pensaram que nós já tínhamos ali que cumprir algumas metas, porque a gente estava saldo devedor com o planeta. E quando a gente está saldo devedor com o planeta, logo, automaticamente, a gente está saldo devedor com o cidadão. Porque nós moramos no planeta, a gente precisa do planeta. E o planeta, eu vou dizendo assim, parece tão grande, mas eu estou falando planeta Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está no planeta. A sua rua está no planeta. A sua casa está no planeta. Eu uso o termo planeta para dizer que não é um problema nosso, mas é um problema de todo mundo que compartilha um lugarzinho no planeta. Aqui ou longe daqui. Pertinho de você ou muito distante, todos nós estamos no planeta. Então, ele é o lugar que nos faz comuns. Né? Eu e você estamos em Ribeirão Preto, muita gente não está em Ribeirão Preto, mas eu e você e muita gente está no planeta. Então o planeta para a gente é o lugar que faz da gente pessoas comuns, né? Que me faz igual um japonês, que me faz igual um chinês, um americano, porque todos nós estamos no planeta. Então nós temos uma demanda planetária que é a de dar conta das nossas necessidades com o planeta, e o planeta precisa ganhar sobrevida, né? Porque infelizmente a gente já está falando de sobrevida. Quando a gente fez, por exemplo, em setembro, o nosso esgotamento de todas as ações que nós podíamos usufruir do planeta. Enfim, então quando a ONU percebe que é preciso fazer uma série de coisas nesse campo do planetário, ela institui alguns objetivos. Eram 7 naquele primeiro momento, em 2000. Quando a gente se aproxima de 2015, há uma leitura de que não demos conta. Definitivamente nós não demos conta de cumprir os objetivos do milênio. E aí então se faz uma nova agenda para 2015. E quando a gente vira o milênio, se faz uma nova agenda para 2015. Quando a gente chega em 2015, a gente renova, acrescenta objetivos, chegamos a 17 e a gente se deu mais um prazo que é 2030. Então tem objetivos como erradicar a fome, por exemplo. Não deveria ser uma coisa inimaginável. A gente tinha que ter essa ideia como uma coisa muito possível, até porque há excelentes pesquisadores, entre eles um ribeirão pretano fantástico, que é o Melinhadas, autor do livro A Fome, que de há muito e muito tempo trabalha com esse conceito e já afirma que a gente não deveria ter mais problema com a fome. Ele já não é mais um problema de produção de alimento, é um problema simplesmente de gestão humana, né? De gestão dos recursos do planeta, de gestão de distribuição, de equidade, de igualdade. Já não é mais um problema de falta de capacidade de produção. Então, esse é um das questões, né? Trabalhar com a questão da saúde, a questão da educação, são temas que estão na pauta há muito tempo, né? E aí resolveu-se se organizar como uma agenda comum deste grande planeta, porque hoje a gente vive numa questão tão sistêmica que o que o japonês faz me interfere no meu cotidiano, interfere na minha rua. Se a gente começar a fazer uma análise, como eles costumam dizer, numa engenharia inversa, a hora que a gente pensar numa ação, principalmente quando a gente pensar numa macroação, né? Se eles lá estão pensando numa bomba atômica, se eles estão pensando em armamento, diz respeito diretamente ao futuro do meu filho. Se o meu filho vai ter ou não vai ter um planeta. Então não há hoje condições da gente pensar nessa questão individual. A gente tem que pensar nesse macro coletivo vindo do planeta, chegando na nossa casa. O nosso endereço é o menor lugar desse planeta, né? E é ele que nos coloca. Então, aí a ONU trabalha com esse conceito, porque a ONU tem essa institucionalidade de pensar o planeta como um todo, ela está representada em vários dos países e ela estabelece a agenda para 2030 com esses 17 objetivos para a gente cumprir. E, além dos objetivos, ela coloca metas, né? Então, são metas, algumas muito distantes, por exemplo, a meta dos oceanos. Ah, tá bom, eu estou em Ribeirão Preto, não tenho oceano. Tudo bem, eu tenho rio.
Não tem importância, é uma meta de águas, né? De águas naturais. Então lá, quem está numa cidade praiana, uma cidade litorânea, está pensando nas consequências do uso, do mau uso do oceano. E a gente está aqui em Ribeirão Preto, a nossa pauta faz uma releitura desses objetivos e a gente vai trabalhar com a questão dos rios, que também é uma questão bastante atuante e necessária de ser resolvida, né? Então é isso. E qual que é a importância para Ribeirão Preto de estar ligado, né, a essa agenda da ONU e também que ações vocês estão prevendo dentro do Instituto pensando nessa perspectiva? Quando a gente faz esse desenho e a gente se organiza, ok, a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, a gente tem um cronograma, vamos priorizar algumas coisas. Já era, antes mesmo da gente vincular todo o Instituto à Agenda 2030, já tinha na primeira versão do grupo 2 temas elencados como primordiais para eles, que era a questão da transparência, que está bem dentro do objetivo 16, quando ele vai falar de gestão, e a questão da educação, que é o objetivo 4. Tá? Então a gente começa a pensar assim, talvez a gente não tenha tamanho enquanto instituto, para pensar nos 17 objetivos. Mas se eu pensar nesses 2 grandes temas, que é a transparência e a educação, automaticamente eu falo dos 17. Por exemplo, o 3 é saúde. A educação interfere no campo da saúde. Eu tenho melhor ou maior, ou pior a saúde, quanto maior o meu nível de educação. Porque se eu tiver um nível de educação elevado, consciente, eu vou evitar determinadas coisas, eu vou reivindicar saneamento básico, que é uma coisa que talvez não esteja na minha pauta, por isso o prefeito ou qualquer gestor público não faça. Enfim, um país, uma cidade, uma rua mais consciente, ele tem outra relação com os outros objetivos. Eu mais educado, eu não jogo lixo no rio, logo eu não jogo lixo no rio, o tema rio que está lá no meu objetivo vai se alterando, né? Eu mais educado, posso estar mais preparado para enfrentar o campo do trabalho e eu me coloco no trabalho, então eu vou interferir no objetivo que é a criação de trabalho e renda, né? Então, o tema educação e o tema transparência. Por que o transparência? Já disse sobre a educação. Porque o transparência, se a gente tiver um poder público transparente, a gente consegue interferir nas tomadas de decisão, a gente consegue colaborar no sentido de melhor gestão do dinheiro público. E se a gente precisa, e se o que a gente tem, vamos imaginar a questão que todo mundo gosta de usar, que é imaginar a prefeitura como se fosse a casa da gente, né? Para tentar trazer para um nível de compreensão. Se a gente imagina que o que a gente tem de dinheiro é X, a gente tem que criar um plano para ser feliz debaixo daquele X, fazer uma gestão debaixo daquele X. E a transparência colabora com que outras pessoas que têm outro tipo de formação possam fiscalizar, acompanhar, contribuir, sugerir, né? Então, esses 2 temas, eles se organizaram como temas estruturantes. Mas aí a gente vai falar de meio ambiente. São 7 dos objetivos, dos 17, 7 falam sobre o meio ambiente. Vamos falar sobre a floresta, vamos falar sobre as águas, e a gente precisa falar sobre o aquífero Guarani, né? A gente precisa falar sobre o desenvolvimento da cidade no que diz respeito à utilização do solo, porque tem a ver com plantio de árvore, tem que haver... Então, de uma certa forma, os objetivos foram tão construídos que não tem como você falar sobre qualquer cidade sem você esbarrar em um deles. A gente prioriza, sim, educação e transparência, mas faz isso certo de que, dando conta destes dois, a gente estrutura muito melhor os outros 15 objetivos. E você acha assim, como que está Ribeirão Preto, na sua opinião, na opinião do Instituto, frente a esses 17 objetivos? Você citou transparência, que nós tivemos problemas, você citou educação, mas de uma forma geral, como está Ribeirão frente a esses objetivos? A ONU tem postado com uma certa frequência, eu estou falando de ONU no Brasil, e a ONU no Brasil ela tem vários braços, né? Por exemplo, a Unesco faz parte da ONU, que é o que cuida de educação e cultura. Depois você tem uma outra unidade que vai colocar do desenvolvimento, que é o PNUD. Então tem vários órgãos da ONU, quase como se fosse uma estrutura ministerial, né? Mas tem vários órgãos da ONU no Brasil. E eles têm, com frequência, divulgado uma fragilidade dos indicadores para entender exatamente quais são os problemas. O mesmo ocorre em Ribeirão. A gente não tem indicadores que fidelizam muito bem o em que momento nós estamos dentro dos objetivos. Então, como não tem uma organização sistematizada de quais são, a gente está fazendo isso com aqueles que estão disponíveis. Por isso, a transparência se torna importante. Porque se eu não consigo acessar um dado para entender qual é o nosso problema na educação, não consigo ajudar, não consigo pensar,
não consigo refletir e nem consigo entender em que momento nós estamos historicamente no campo da educação. Se eu não acesso os dados da saúde para saber quantos estão na fila, por que eles estão esperando, qual é o maior problema, por que a dengue nos aflige, se eu não consigo ter todos esses dados, logo eu não consigo compreender o problema. Então, há um senso, e não é local, ele é nacional, de que na América Latina, foi o último dado que eu li da ONU, ela não fala no campo do planeta como um todo, mas na América Latina há uma falta de habilidade de criar indicadores que vão dizer se a gente está muito mal, se a gente está bem, se a gente está subindo, se a gente está descendo, né? E isso é uma falha de gestão, porque é impossível imaginar que qualquer gestor público no planeta possa fazer gestão sem indicadores. É humanamente impossível, porque são os indicadores que apontam as prioridades. Eu posso conversar com um cidadão e ele vai dizer que a prioridade dele é a iluminação na rua dele. Mas se eu pensar na cidade, eu preciso entender a cidade. E não a partir dessas pequenas localidades, mas dos índices da cidade. Então, a ausência desses índices faz com que a gente tenha dificuldade. Exatamente por conta disso, a Confederação dos Municípios, Nacional dos Municípios, a CNM, ela criou ela sistematizou em 2016 um conjunto de indicadores. Tá? E ela vai colocar o social, o econômico, o ambiental, e ela criou, mas assim, quando eu vou ler esses indicadores, e ela mediu por amarelo, vermelho muito ruim, amarelo está melhorando e verde está bom. Quando a gente printa lá todos os indicadores de Ribeirão Preto, que é a sua pergunta na origem, a gente vai imaginar que dos 16 que eles criaram, a gente está ruim em 4. Entre eles tem a ver com a questão do fiscal, do gerenciamento financeiro. Mas ele vai colocar, por exemplo, que na questão da água a gente está bem. E aí eu consigo contrariar, porque ele vai falar do desperdício. A gente sabe que o DAERP tem um desperdício que oscila entre 51% da água que a gente tem produzida, desperdiça entre 51% e 42%, porque eu li várias vezes em índices diferentes. Né? Eu já vi a própria promotoria falar em 51%, o DAERP fala em 42%. Então, é isso que falta indicadores. Indicadores, por exemplo, para a gente medir a miséria, nós temos, a prefeitura fala em 96 comunidades em situação precária de habitação. Se você vai para dentro das comunidades, tem gente que fala em 117, a prefeitura fala em 43 mil pessoas vivendo nessas condições. Se você entrevista as pessoas que estão nas comunidades, as lideranças, eles vão falar que isso já está perto de 90 mil. Se eu penso que são 43, eu tenho uma compreensão do problema. Se ele não for 43, se ele for 1.000, quase dobra, ou melhor, mais que dobra, né? 86, mais que dobra, eu tenho uma outra compreensão. Então, a falta do dado faz com certeza que eu tenha entendimento equivocado. Entendimento equivocado sugere políticas públicas equivocadas. Então, é muito necessário que a gente tenha. Então, o nosso trabalho nesse momento está sendo, inclusive com outras parcerias, criar indicadores que fidelizem a nossa realidade diante dos 17 objetivos e que colaborem com o poder público, porque a intenção é sempre a de colaboração, não é uma instituição que nasce para ser opositora, até porque seria equivocado da nossa parte, seria, inclusive, desconsonante com o que a gente está propondo, se a gente pensasse nisso. A ideia é contribuir, a ideia é colaborar no sentido do que é que nós podemos fazer, e eu sempre acho que o cidadão pode fazer muito, não é pouco. Individualmente, cada um, e organizado, então, muito mais. Sempre acreditei nisso, então acho que é importante, 2 ou 3 reunidos, já é muito importante colaborar com o poder público na instância legislativa, executiva, até mesmo no judiciário, subsidiando os dados que eventualmente a gente vai conseguir consolidar. Então, assim, é difícil te responder exatamente em que situação a gente está. É mais fácil eu te dizer item por item, né, daquilo que a gente já avançou e daquelas informações que a gente tem. Mas é exatamente nesse ponto que nós estamos trabalhando agora. E voltando à questão da transparência, lógico, foi justamente um dos gatilhos, né, para a criação do Instituto, e hoje vocês funcionam até mesmo como uma espécie de monitor da gestão pública local. Lógico, sem querer se opor, mas colaborando, né, com o cidadão para ele ter acesso a essas informações. De que forma que funciona vocês como monitor da gestão pública? Faz parte da estrutura do Instituto o Observatório Social, que já tem uma parceria bastante positiva e vinculada com a Associação Comercial de Ribeirão Preto, a CIRP, né? Ele tem um vínculo muito direto com a CIRP e tem também esse mesmo vínculo muito direto com o Instituto. Então,
as pessoas que estão à frente do observatório são pessoas que compõem o Instituto, logo, essa intersecção de objetivos, essa intersecção de metas, estamos juntos, fazemos juntos, um apoia o outro. Então, o observatório, ele vai fazendo a sua atividade no sentido de melhor compreender e identificar os gargalos na questão da transparência, né? Eles criaram uma sistematização muito focada no legislativo nesse momento, no sentido de, também no vermelho, no amarelo e no verde, de ver como é que estão os dados, como é que eles estão disponibilizados, a questão da gestão do dinheiro público, do pagamento de aposentadorias, a questão do IPM, que é muito grave em Ribeirão Preto e no Brasil como um todo. Nós temos um déficit com a Previdência que é enorme, isso vai estrangular as folhas de pagamento das prefeituras. Ao fazer isso, a gente vai ter problema hoje, amanhã ou daqui um pouquinho, mas tá escrito que nós vamos ter problema, entendeu? É mais cedo ou mais tarde, mas a gente tem problema. E a chance de não ter problema é fazer uma mudança muito radical, porque qualquer mudança que for mediana, ainda assim a gente vai ter problema. Se ele vai ser maior ou menor é o que pode ser feito, mas que a gente vai ter problema, a gente vai ter problema. Então, isso tudo está dentro do observatório. E ao estar dentro do observatório, automaticamente está vinculado tanto à CIRP quanto ao Instituto por conta dessa ação cooperada. Positivamente, ação cooperada, né? Então, é por aí que a gente vai fazendo esse monitoramento da fiscalização. Bom, vocês têm, lógico, um viés ligado à educação, como você comentou. E há pouco mais de 2 meses foram divulgados os resultados do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que são ferramentas que monitoram a qualidade do ensino e o nível de aprendizagem dos alunos, tanto de escolas particulares quanto públicas. Isso, lógico, numa perspectiva nacional. O resultado, infelizmente, é preocupante. Embora o país tenha superado as metas para o ensino fundamental, os índices do ensino médio são críticos. Em português, por exemplo, apenas 2 de cada 100 alunos têm um nível adequado, ou seja, a grande maioria não consegue localizar nem informações explícitas em um texto simples. Que análise o Instituto do Ribeirão 2030 e mesmo a Fundação Feira do Livro e Leitura, que você também representa, fazem desses índices dentro do contexto local aqui em Ribeirão Preto? Eu vou pedir licença primeiro para falar como educadora, tá? Que é a minha área de formação. Como educadora, eu tenho dificuldade de entender essa assertiva, porque se eu fui bem no fundamental, eu preparei o menino. Eu teria que ter bons resultados no médio. O contrário me causaria assim, olha, eu tô ruim, e aí eu tô bem, depois eu fico ruim. Como assim? Depois que eu formei, depois que eu ensinei que 2 mais 2 é 4, e eu não tenho mais como lá na frente reconstruir toda essa... Então, para mim, tem um equívoco de análise aí no sistema. Absolutamente necessário que tenha esses monitoramentos, até porque senão também ficaria muito estranho eu dizer lá na frente que tem que ter e agora ser contrária. Não, eu acho que o IDEB é uma evolução no acompanhamento da educação no Brasil como um todo. Acho que todas as iniciativas, sejam elas no campo do governo estadual ou federal, são necessárias para exatamente você criar. Mas isso não faz dele indicadores absolutamente eficientes. Fazem deles indicadores necessários, mas que reavaliá-los com frequência é oportuno pelo aprendizado até da utilização desse mecanismo. Então, talvez ali a gente tenha uma incongruência, porque o menino vai resolvendo o problema dele e depois ele não dá conta mais do problema dele. Então, ele chega no ensino fundamental com problema. Desculpa, ele chega no ensino médio com problema. Então, como é que a gente está melhor avaliado lá embaixo e pior avaliado aqui em cima? Ah, não, mas espera aí, você está sendo... Eu tenho outros problemas, porque aqui fica mais difícil, porque aqui eu saio para o campo do trabalho, porque aqui eu tenho outras demandas, eu jovem. Ok, também. Né? Nenhuma coisa nem a outra, e ninguém precisa ter um único problema. A gente pode ter vários motivos para analisar. Mas é melhor pensar um pouquinho mais esse fundamental. Será que a gente está dando conta mesmo desse fundamental? Porque se a gente formar bem mesmo, com bastante critério, será que a gente já não prepara esse menino pro médio? Então, a gente precisava pensar nisso com mais critério. Muito recentemente, dentro do Instituto, a gente colocou nota a nota de todas as escolas do ensino fundamental. Nós não estamos priorizando nessa fase o ensino médio, exatamente porque entendemos que se a gente fortalecer muito o ensino fundamental, a questão do médio se resolve por si, porque ela é consequência, né? Ninguém começa a estudar no médio.
Né? Ninguém entra na escola sem saber ler e escrever e vai para o médio. Passa pelo fundamental, passa lá pela educação infantil. Então, o nosso foco nesse momento, até por uma questão de tamanho, né? A gente não tem tamanho enquanto instituto para abrir o leque e pensar em toda essa rede que é enorme. A prefeitura tem esse tamanho, a gente não tem esse tamanho. Então, a gente, dentro da nossa missão, no subgrupo de educação, a gente concentrou dentro do fundamental, vindo ali da educação infantil, chegando no fundamental. Então, nossa ideia é, vamos tentar, assim, super resolver o problema do fundamental, se a gente imaginar que ele não é o nosso maior problema, mas vamos super resolver o problema do fundamental com a certeza de que, a partir disso, o médio vai se qualificando. Porque aí depois você tem só outros problemas para resolver, que é a questão desse menino que precisa trabalhar e aí acaba não frequentando a escola, aí a gente tem um problema com a própria família, porque a idade do menino do ensino médio é uma idade bastante periclitante, se a gente pensar sobre o ponto de vista social. Então, você tem outras políticas que são, vou colocar assim, periféricas à da educação, mas que se elas não forem resolvidas, a da educação não se resolve. Por mesmo tema, você tem, se você não resolve a da educação, você tem os problemas periféricos. Então, é o maior problema que a gente tem no Brasil como um todo. Então, não é fácil de resolver. Né? A educação, ela está no centro e ela faz o periférico, e o periférico gera problema para a própria educação. Então, é sistêmico, é social, é abrangente, vai ligar com a educação, vai ligar com a saúde, vai ligar com a cultura, vai ligar com o esporte, vai ligar com a cidadania, vai fazer essa rede. Nós, no Instituto, estamos focados, então, no ensino médio fundamental. Desculpa, no ensino fundamental. A gente está se colocando metas do tipo colaborar as escolas do ensino dos primeiros anos, que eles, no IDEB, infantil, eles avaliam anos iniciais e depois eles avaliam anos finais. Né, antes de chegar no ensino médio, dentro mesmo do infantil. Os ensinos do fundamental. Os anos iniciais são melhores avaliados do que os anos finais. Então, para os anos iniciais, se a gente trabalhar junto para que todos tenham uma média 7, é muito positivo. E nos anos finais, se a gente avançar para a média 6, é muito positivo, porque a gente chega a ter média 4 nos anos finais. E a gente não tem 4 nos anos iniciais. A nota mais baixa está no 5, oscila de 5 a 7. Então, a gente está buscando o 7. E aqui vai oscilar de 4 a 6. Então, a gente está buscando a meta 6 como uma meta de produção. Mas é preciso muito trabalho. Muito trabalho. Há muito comprometimento dos profissionais. Como eu falei, os problemas periféricos interferem na aula do professor. Né, um professor que recebe um aluno que não se alimentou, um professor que recebe um aluno que teve um problema familiar. Então, não é possível pensar a educação única e exclusivamente como um potencial da aula do professor. Né? É preciso mais do que isso. Né? É preciso ter uma noção de sociedade, e aí o problema vai ficando enorme e pesado. Mas necessário de ser resolvido, senão nenhum dos outros objetivos vão ser resolvidos. Tá certo, Adriana. Para a gente terminar, vocês consideram que as universidades podem contribuir de alguma forma para alcançar esses objetivos que o Instituto se propõe? Há algum plano de parcerias? Como que está essa questão? A própria prefeitura, por ocasião da AgriShow, a prefeitura assinou uma parceria com um pacto global das cidades, no sentido de se comprometer com os ODS. A gente ainda não sabe qual é o plano da prefeitura, porque não foi feito midiaticamente nenhuma afirmação sobre isso, mas eu sei que a prefeitura assinou no momento da AgriShow. Naquele momento, a gente acaba fazendo contato com o grupo, e aí o Instituto faz isso isoladamente, e logo um tempo depois nós também fizemos a parceria com esse pacto global, e esse pacto global tem a sua gestão dentro da USP em São Paulo, né? E tem uma coordenadora, que é a Patrícia Iglesia, que já esteve conosco diversas vezes e está nos orientando, em especial naquele campo inicial que nós falamos das unidades de medida, dos indicadores, né? Então, a importância é fundamental. A hora que eu pensar num grupo organizado para colaborar com o poder público, a universidade é a primeira que eu penso. Por conta dela ter um conglomerado de pessoas que tem potencial
de intelectual pensando sobre o problema, ela tem um recurso humano imenso, porque ela tem, além do professor, o aluno, e o aluno também é uma figura importante nesse processo. Eu posso, por exemplo, fazer vínculos com essa universidade, e na hora que vocês forem montar um plano de mestrado e doutorado, você pode criar linhas de pesquisa que dialoguem com os temas que eu preciso entender melhor na minha cidade. Se eu fizer isso, eu conecto. Eu vou ser muito sincera, porque eu, Adriana Silva, tenho uma crítica pessoal, que eu acho que, às vezes, o Unicamp está para Campinas, não como a USP está para Ribeirão. Às vezes eu acho que a UFSCar está para São Carlos, não como a USP está para Ribeirão. Então, eu acho que esse vínculo tinha que ser mais conectado, a gente tinha que chamar isso de problema comum, né? Não pode ser um problema só da prefeitura, só da sociedade ou só da universidade, teria que ser um problema comum a esses três grandes segmentos, e a universidade é absolutamente importante exatamente por esse campo intelectual que ela agrega, para essa possibilidade de pensar esses indicadores, de sistematizar esses dados, de organizar. Eu, Adriana Silva, sou autora de um livro, Mudar o Mundo a Partir das Cidades, e nesse livro eu defendo a possibilidade de a gente fazer gestões colegiadas. É mais do que uma região metropolitana, por exemplo, porque essas regiões estariam vinculadas às universidades daquelas localidades. Então é uma outra sistematização da geografia, né? A gente tem a divisão administrativa do Estado, do país também, mas do Estado. Aí a gente tem as regiões metropolitanas, que é uma outra divisão, mas essas divisões, elas têm uma geografia. A proposta que eu defendo é que elas tenham geografias vinculadas às universidades, que ao redor das universidades tem um grupo de cidades que se alimentam da produção intelectual da cidade e da universidade, e a universidade alimenta essa produção dos municípios. Porque, até pela experiência que tive de gestão pública por 4 anos, a prefeitura não tem tempo para pensar. E a universidade cumpriria esse papel. Exato. Infelizmente, não é uma crítica, porque seria até uma autocrítica por ter estado lá. A prefeitura não tem tempo para pensar. Ela tem tantos problemas emergenciais, né? Ela tem tanto conflito para resolver no seu cotidiano, que ela precisa ser rápida. Eu vou criticar que ela faça isso, porque ela não devia fazer isso, mas ela faz isso por falta até de uma outra articulação. E a universidade, ela está construída em cima do pensamento, da construção do conhecimento, do pensamento, da ideia, da aprovação, né, da comprovação daquele dado. Então, poxa, como assim? A gente pensa e vocês executam. Teria que ser assim, mas não é. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Nós recebemos hoje aqui no USP Analisa a diretora do Instituto Ribeirão 2030, Adriana Silva, que também é vice-presidente da Fundação Feira do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Adriana, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, estou com a sensação que eu falei demais. Desculpa. Imagina! Falou o necessário. Então tá bom, muito obrigada. E o programa fica aberto para você. Quando tiver algumas iniciativas, resultados do Instituto, estamos abertos aqui para divulgar para a população. Que bom. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.